exaltado no céu, e eu louvarei, e Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, e Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E eu louvarei, e Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, e Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentando em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será
caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentando em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e sendo meu abraço, carregue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, é bom estar com você nesse canal, nessa hora. Eu peço para que realmente a presença de Jesus, através do Espírito Santo, possa ser sentida por você em tudo que a gente está fazendo aqui, né? Que a paz e o shalom desse nosso Deus, desse nosso Jesus, possa encher o seu coração aí de toda a plenitude e prosperidade. Estou te cumprimentando assim porque a gente vai falar sobre isso hoje. Eu realmente espero que a presença de Jesus aqui conosco nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez o dom da vida. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, misericordioso conosco. Clamamos mais uma vez pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela Tua misericórdia, Deus, para que as pessoas tenham consciência mais uma vez do problema social que essa doença vem trazendo a nós e que o Senhor esteja lá com os médicos, os profissionais que estão na frente de batalha contra tudo isso que tem acontecido, que o Senhor esteja com os líderes, ó Pai, que estão tomando as decisões, para que eles realmente não sejam movidos por ambição egoísta, mas pensem, Deus, na responsabilidade de tomar decisões para um bem coletivo. Essa é a nossa oração, Deus. E que o Senhor realmente tenha misericórdia conosco, proteja, nos guarde. E a gente pede para que esse momento de meditação na Tua Palavra agora seja profundo nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa realmente falar conosco, nos ensinar, nos desafiar a olhar para essa realidade nova que é o Teu reino, que é o Teu normal, para que a gente realmente aproveite de tudo que o Senhor tem feito na história, para que a gente experimente isso, para que a gente testemunhe disso, mais uma vez, para que toda a glória seja dada a Jesus, o Rei das nossas vidas e o verdadeiro Rei de todo mundo. Essa é a nossa oração, a gente faz em nome dele. Amém. Essa é a penúltima mensagem da nossa série, né? Um novo anormal, né? Um novo normal. O pessoal está chamando esse jeito de viver isolado socialmente, nem tanto, né? Infelizmente, mas baseado nessa falsa ideia de que esse novo jeito de viver
esse isolamento está de alguma forma estimulando mais a compaixão, a solidariedade, dizendo que depois de tudo isso seremos seres humanos melhores, né? E a gente tem visto já há 7 semanas, hoje é a 8ª, de como que o Evangelho, né, as boas notícias a respeito de Jesus, sua vida, sua mensagem, sua morte, a sua ressurreição, e como que o reino de Deus, ou a realidade do reino de Deus presente no mundo hoje, é o verdadeiro poder para mudar os nossos corações, mudar como a gente vive em comunidade, mudar de fato, mudar o mundo onde a gente vive. Né? É isso que a gente tem conversado nessas últimas semanas, né? A gente já viu como que nós somos chamados para nos importar com a cidade onde a gente vive, assim como Deus se importa, nós somos chamados para nos importar com ela também, como que isso muda a nossa maneira de trabalhar, por exemplo. E hoje a gente vai ver uma terceira mensagem sobre como que realmente a gente pode esperar que essas boas notícias, esse poder que existe hoje no mundo, vai transformar toda a nossa realidade, e esse é o novo normal que a gente deve desejar e deve esperar e deve ansiar. Nós podemos experimentar disso, né, por causa do que Jesus fez por nós, e o nosso desejo é que isso seja pleno nas nossas vidas. Isso vai ser quando Jesus voltar, mas esse é o assunto da próxima mensagem. Mas hoje a gente vai ver realmente como que o que Deus deseja para nós, desde o início da criação, desde que Ele fez todas as coisas, realmente é diferente do que a gente tem experimentado. Né? E é por isso que a humanidade vive acreditando que o poder, o dinheiro, ou através do sexo, o bem-estar e a felicidade vão ser alcançadas. Ou que realmente uma conscientização, uma mudança da forma de pensar é o que vai fazer do mundo um lugar melhor. Ouvi essa semana algo muito interessante, né? Tem alguns lugares, eu vi em Campinas pichado assim, o que falta no mundo é amor, ou falta mais amor. Na verdade não, né? Tem bastante amor no mundo. O problema é que esse amor está mal direcionado, né? Porque as pessoas amam a si mesmas. E quando a gente ama a nós mesmos, a gente toma uma série de decisões ruins, tanto para a nossa vida quanto para a vida, principalmente para a vida dos nossos próximos, né? Então, não é isso que falta no mundo, né? Na verdade, nós estamos olhando para uma realidade que virou caótica porque a humanidade se rebelou contra Deus, mas Deus não desistiu dessa humanidade e Ele trabalha desde sempre para que isso volte a ser o que deveria ser. Então é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Eu queria trazer para vocês nessa terceira mensagem sobre como que o Evangelho pode mudar realmente o mundo. Ele vai mudar o mundo onde a gente vive. A palavra shalom, né, que geralmente na Bíblia é traduzido como paz, ou paz e prosperidade, né? A gente vê algumas denominações religiosas têm o hábito de se cumprimentar com a paz do Senhor, e esse hábito vem justamente dessa palavra que existe na Bíblia, shalom, né? As pessoas se cumprimentavam na Bíblia com o shalom, desejando o shalom para outra pessoa, né? E ela é uma palavra riquíssima do idioma hebraico, e ela não significa a mesma coisa do que a nossa palavra paz, né? Porque paz para a gente geralmente significa ausência de conflito ou fim de um conflito, né? Eu tô pé de guerra, né, com a minha esposa em casa, e aí a gente se reconcilia e finalmente estamos em paz, né? Mas shalom significa muito mais do que isso, né? Ele é muito mais parecido com a presença de alegria, de prazer, de saúde, de bênçãos, salvação do perigo, salvação da dor, salvação de qualquer realidade que possa me afligir. A palavra shalom, para talvez o significado mais próximo que a gente possa chegar dessa palavra é plenitude de bem-estar. Ou seja, é um estado de contentamento onde todas as coisas funcionam como deveriam funcionar.
onde está realmente tudo bem, né? E na Bíblia, Shalom significa o florescimento de todas as coisas em todas as dimensões. Física, relacional, social e espiritual, né? Shalom, em outras palavras, é como que as coisas deveriam ser ou como elas foram intencionadas por Deus para serem na criação, né? E um dos aspectos que a gente pode pensar sobre o Shalom é estar em um relacionamento correto, né? Então, parte desse Shalom, e uma parte fundamental desse Shalom, é estar num relacionamento de forma correta com Deus, né? E também estar num relacionamento de forma correta uns com os outros, né? Ao nosso redor, porque, mais uma vez, a nossa vida, ela não se baseia simplesmente no nosso relacionamento com Deus, mas a gente tem os nossos relacionamentos interpessoais e a gente espera que esse relacionamento nosso com Deus se desdobre, né, nos nossos relacionamentos interpessoais. E se esses relacionamentos estão funcionando de forma correta, o que acontece? Eles nos unem, não é? Eles nos interligam, intimidade acontece, né? União, né? Os laços se estreitam. Isso é muito parecido, por exemplo, com as fibras de um tecido, né? Se a gente olhar aí um tecido no microscópio, né, muito de perto, a gente vai ver que o fio tem uma hora que passa por cima de outro fio, por baixo de outro fio, por cima de outro fio, por outro fio. Então, dessa maneira que os fios, né, são interligados aí num tecido, e isso é tão íntimo, né, isso é tão perto, isso é tão profundo, que cria pra gente um tecido bonito, um tecido que é forte, que é resistente, né? Então, essa é a função, essa é uma ilustração de como que o Shalom deveria funcionar nos nossos relacionamentos. Quando os órgãos do nosso corpo eles estão funcionando corretamente, de forma harmônica, né, a gente tem saúde física, né, o nosso corpo funciona como deveria funcionar. Isso é Shalom físico, né? E aí, quando uma doença aparece, isso é interrupção do Shalom físico. Quando a gente tem uma família, né, e nessa família as pessoas se amam, estão perdoando aí os insultos que acontecem, se reconciliando umas com as outras, falando a verdade umas para as outras em amor. Isso é Shalom relacional. Mas quando tem muita briga, muita discórdia, né, as pessoas não se entendem, raiva, os relacionamentos são rompidos, né, não existe reconciliação, não existe perdão. Então, isso é interrupção do Shalom relacional, né? E se a gente quer que as pessoas ao nosso redor tenham Shalom, né, e aí, né, daí que vem se cumprimentar desejando o Shalom uns para os outros, né? Então, se a gente realmente deseja que isso seja uma realidade na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, a gente tem que consertar, ou Deus nos chama, Deus nos convida para que a gente, junto com Ele, conserte o tecido desse mundo que está em desequilíbrio de Shalom, não é? Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, mostrando Jesus às pessoas, contando a elas quem Ele é, o que Ele fez, né? Como que a vida dele mostra para nós o que é uma real conexão com Deus e como que essa real conexão com Deus se desdobra nos relacionamentos interpessoais e de tal maneira que muda toda a realidade ao seu redor, não é? E, inclusive, dizer para as pessoas do que está por vir, de como que tudo que Jesus começou a fazer está se tornando realidade para nós e vai ser uma realidade plena quando ele voltar, né? Então, quando a gente olha para o mundo e a gente vê infelicidade, desigualdade social, né, fome, pobreza, injustiças, né? Nós somos chamados por Deus para pegarmos o nosso tempo, pegarmos o nosso dinheiro, nós mesmos, e mergulharmos nesses lugares onde não tem Shalom, para tecer novamente o tecido da criação que está sem Shalom, né? E fazer isso, e a gente faz isso através dos dons que Deus distribuiu a nós,
dos dons do Espírito, né? E dos recursos que o Evangelho nos dá para realmente olhar para essas realidades e ser capaz de levar vida, de levar paz, de levar prosperidade, de levar shalom, né? É isso o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. No Velho Testamento, justiça e amor estão fortemente conectados, né? Quando Deus diz, ame o seu próximo como a você mesmo, a gente pode ler isso lá no livro de Levítico, no capítulo 19, ele diz também, não enganem uns aos outros, não explorem o seu próximo, não distorçam a justiça, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Então, justiça para Deus é simplesmente amor em ação. E isso é promover shalom. Justiça é algo na Bíblia, é o que a Bíblia diz que nós devemos ao nosso próximo. E é fácil considerar nosso próximo aquelas pessoas que são da mesma classe social que a gente, da mesma escolaridade, ou que têm os mesmos recursos que nós, ou gostam das mesmas coisas. É muito natural a gente querer ajudar as pessoas que nós gostamos, e que gostam de nós também. Mas no Antigo Testamento, Deus disse para Israel que eles precisavam reconhecer o estrangeiro, o imigrante, a família que tinha apenas um dos pais, ou pobre, e pobre no Antigo Testamento não é só aquela pessoa sem recursos financeiros, mas pobre era aquela pessoa que era marginalizada pela sociedade, aquela pessoa que não tinha voz dentro da sociedade. Deus chama Israel para reconhecer essas pessoas como próximos. E Jesus vai ainda mais longe. Quando a gente lê o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a gente vê ali Jesus dizendo que nosso próximo é qualquer pessoa que nós nos encontramos que estão precisando de ajuda. Esse é o nosso próximo. E nós precisamos suprir a necessidade desse próximo, mesmo que seja de uma outra raça, de uma outra classe social, ou até mesmo de uma outra fé. Porque o nosso próximo é qualquer pessoa que cruze o nosso caminho e que esteja em necessidade. No livro do profeta Isaías, nós vemos Deus se dirigindo às pessoas que são muito religiosas e de como que elas estão sempre participando do culto, sempre orando e sempre jejuando, sempre praticando coisas religiosas, e Deus vai dizer assim para elas, este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, isso é o que significa me buscar. Isso é jejum espiritual. Libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. O que é que isso significa? E aí Deus continua lá em Isaías 58. Parem de pagar salários ruins para os seus empregados. Parem de lidar com a discórdia através da violência. Vocês precisam compartilhar sua comida, sua roupa, o seu abrigo com os que não têm. Você precisa ajudar um alcoólatra a se libertar do seu vício. Isso é o que significa praticar e buscar a justiça do reino. Significa que existe uma porção de coisas que a gente pode fazer, e algumas delas é trabalhar para que mudanças na estrutura social que a gente vive aconteçam, como batalhar por salários mais justos, igualitários entre homens e mulheres, por exemplo, que a gente sabe que existe uma desigualdade dessa no Brasil. Significa lutar contra a violência doméstica, e esse é um dos principais problemas de São João da Boa Vista, principalmente violência contra a mulher. Ou seja, nos engajar ativamente na sociedade para prevenir, evitar ou cuidar quando essas coisas acontecem. Tudo isso também está relacionado com caridade, ou seja,
a nossa generosidade individual, não é? Satisfazer aí as necessidades de todos aqueles que estão à nossa volta com amor sacrificial. Muitas vezes até aqueles que a gente não quer ver, né? Aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que a gente prefere atravessar a rua e não cruzar com elas. E Jesus usa essa passagem de Isaías, e a gente vê Mateus escrevendo isso lá no capítulo 25, quando ele fala sobre o dia do juízo, né? O dia onde as pessoas vão estar diante de Deus para prestar conta da sua vida. E aí nos é dito que algumas pessoas são colocadas de um lado de Jesus e outras pessoas de outro lado. E Jesus vai dizer a um desses grupos: fora daqui, vocês para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estive nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. E essas pessoas vão responder: Senhor, quando te vimos com fome, sede, como estrangeiro, nu, doente na prisão, e não o ajudamos? E Jesus vai responder: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Jesus está dizendo: se vocês não amam os pobres, os andarilhos, os famintos, os sem casa, aquelas pessoas que são marginalizadas da sociedade, os alcoólatras, os viciados em drogas, não importa o que vocês digam, vocês não me amam. E nós vemos essa ênfase em vários outros lugares no Antigo Testamento, como por exemplo Provérbios, diz pra gente assim: quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Ou ainda, quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Ou seja, justiça para Deus é uma forte consciência social e uma vida de serviço aos outros, em especial, claro, aqueles mais necessitados. Isso é o principal sinal de um relacionamento correto com Deus. Você pode achar que tem um relacionamento íntimo com Deus, mas esses textos estão dizendo para a gente assim: se você não ama os pobres, se você não ama os marginalizados, se você não ama os desprezados pela sociedade, você não tem o relacionamento que você acha que tem com Deus. Porque justiça é o sinal da fé cristã, é um sinal de relacionamento correto, genuíno com Deus, da real condição dos nossos corações. Porque quando Jesus diz: se você ama os pobres, você me ama, e se você os despreza, você me despreza. E quando Deus diz em Provérbios: se você empresta aos pobres, os pobres empresta a mim, ou se os ofende, ofende a mim, o que isso está querendo dizer para a gente, queridos, é que Deus e Jesus se identificam com os pobres, com os oprimidos e com os marginalizados. E você sabe o quanto que Deus se identifica com eles? Deus veio à Terra, Deus entrou na nossa história, Deus se fez um ser humano que nós conhecemos como Jesus. E Jesus nasceu num estábulo, né, numa cocheira, viveu, comeu e andou com pessoas das classes sociais mais desprezadas. Ele entrou na cidade sendo aclamado como rei em um jumentinho, que não era nem dele, era emprestado. Comeu a sua última refeição na casa de um estranho. Foi enterrado numa propriedade dada a ele, não era dele. Ou seja, Deus se fez pobre. E não só isso. Ele se tornou oprimido e injustiçado. Porque a prisão de Jesus, o seu interrogatório, o seu julgamento, estavam cheios de ilegalidades. Ele era inocente. Ele foi injustiçado diante das autoridades, tanto judaicas quanto romanas. Deus não apenas se tornou pobre,
mas ele também foi vítima de injustiça. Jesus não apenas sofreu por nós, mas ele sofreu conosco, ele sofreu junto com a gente, sendo um de nós, experimentando em si mesmo todas essas mazelas que fazem parte da nossa vida. Num mundo que é cheio de injustiça, nós conhecemos um Deus que Ele próprio se sujeitou a ela. Isso significa que no último dia, quando a gente estiver em pé diante de Deus, e se a gente disser a Ele, Senhor, quando te vimos nu, com sede, quando te vimos preso, Jesus vai ser capaz de responder, vocês não se lembram? Eles lançaram sortes para dividir as minhas roupas. E eu estava nu. Eu disse, eu tenho sede, quando ele estava na cruz. Eu fui pregado numa cruz como um prisioneiro. Ou seja, o próprio Deus se tornou um dos oprimidos. Ele literalmente carregou sobre si as nossas dores. Vocês sabem por quê, queridos? Porque Jesus, que merecia toda a glória, recebeu condenação, para que nós, seres humanos, que fazemos essa bagunça no mundo e merecemos condenação, pudéssemos receber glória e perdão. Jesus mergulha na nossa existência para nos salvar, não só para livrar a nossa alma do inferno, mas para salvar nossa vida de uma vida sem propósito, de uma vida que é mergulhada no egoísmo e no orgulho, e na nossa cobiça e na nossa avareza. Nós fomos salvos por alguém que não deve nada a nós, a não ser rejeição. Se Jesus pudesse ter algo para nos dar, era a rejeição. E a experiência dessa graça, de não merecer nada disso, de não merecer essa atitude de amor, sem que a gente merece, é isso que nos leva a buscar a justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E a desejar e a levar shalom por onde a gente passa. Jesus veio à Terra, se identificou com os pobres, com os oprimidos, e quando ele voltar, ele vai estabelecer o shalom pleno, completo, em cada centímetro do mundo, como ele começou a fazer quando ele derrotou os poderes do pecado e da morte lá na cruz e depois com a sua ressurreição. Então, se nós desejamos experimentar e que as pessoas ao nosso redor conheçam esse shalom, conheçam a Jesus, então nós temos que contar para elas a respeito do Evangelho, essas boas notícias a respeito de Jesus, sua vida, sua mensagem, sua morte, a sua ressurreição. E nós temos que usar o nosso tempo, nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso amor para buscar justiça. Se você já começou a viver o shalom interior, que é o resultado da gente conhecer a Deus, a conhecer Jesus e o que Ele fez por nós, e poder experimentar o que é estar num relacionamento correto com Deus por causa do que Jesus. Então faça com que esse shalom seja sentido em todos os lugares que você colocar suas mãos, ou em todos os lugares que você estiver, ou em tudo que você colocar suas mãos para fazer. Porque todas as pessoas que entrem em contato com você façam parte dessa reconstrução do tecido da criação que Deus está fazendo na história. Nós experimentamos algumas semanas atrás pessoas em nome de Deus condenando uma criança de 10 anos que havia sido vítima de abuso sexual. Qual é o shalom que estava sendo levado para essa criança? Qual é o shalom que está sendo levado para o tio dessa criança? Porque se você acha que ele não merece,
então nós não entendemos o que é que Deus fez por nós. O quanto que, diante dos olhos de Deus, nós não merecemos nada diferente do que aquele tio. Mas existe uma realidade onde o amor de Deus é capaz de mudar todas essas coisas. Onde um tio abusador pode encontrar perdão. Onde uma criança vítima pode encontrar restauração interior. Onde o fruto dessa relação doentia pode existir e ser amado. E essa realidade, queridos, é o reino de Deus onde a gente já vive. Reino de Deus é a capacidade da gente interagir com Deus na realidade presente que a gente vive. É estar num relacionamento correto com Deus por causa do que Jesus fez. E por causa disso, buscar em todos os nossos relacionamentos essa plenitude de paz, de bem-estar e, acima de tudo, buscar justiça. Porque nós vivemos, querido, num mundo segregado. Nós fazemos diferença de raça, nós fazemos diferença de cor, nós fazemos diferença de gênero, não é? E nós somos chamados por Deus, porque buscar a justiça do reino de Deus é levar shalom para essas realidades. Semana passada, no Fantástico, teve uma matéria de pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia. E por perder o emprego por causa da pandemia, não conseguiram achar outro emprego, atrasaram o seu aluguel e foram despejadas. Essas pessoas não querem estar em situação de rua. Elas não têm o que fazer. E elas foram para debaixo do viaduto com barracos de madeirite, porque não tinha outra coisa para fazer. E aí a concessionária, que toma conta da rodovia que passa, onde o viaduto passa, onde essas pessoas estavam embaixo, entraram na justiça para reaver esse terreno e chegaram com máquinas e derrubaram essas casebres, sem dar tempo de que muitos deles tirassem o pouco que eles conseguiram manter para viver naquele lugar. Queridos, eu tenho certeza que todos aqui que estão me ouvindo hoje estão bem confortáveis nas suas casas, desfrutando de uma internet boa para poder ouvir essa mensagem. Quando a gente ora, ou quando Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão é nosso. Ele está dando para mim, para você, para aquelas pessoas que estão sem casa, debaixo daquele viaduto que foi derrubado, os casebres. E nós precisamos dividir isso. Quem são os marginalizados aqui de São João? Quem são aqueles que ninguém olha? Nós temos um grande número de mulheres vítimas de abuso aqui em São João. O que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade, para levar shalom para essa realidade? Isso, queridos, vai ser pleno um dia. Mas se nós queremos que as pessoas façam parte disso, nós podemos fazer isso, porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus conosco, nos dando poder para levar essa realidade até as pessoas. Promover essa realidade na vida das pessoas. Para que elas creiam que, olha, isso é o que Deus sempre intencionou para a gente. O mundo não é assim, porque nós nos rebelamos contra Ele. Mas Ele nos amou tanto, que entrou na nossa história, deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar num relacionamento correto com Ele. E agora Ele nos chama para viver nessa realidade que vai voltar a ser plenamente o que Ele criou para ser. E até lá Ele nos chama para a gente viver buscando essa justiça, olhando para aqueles ignorados pela nossa sociedade, levando a eles essa boa notícia. Não só levando essa boa notícia, mas também dando do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos dons, para mudar a realidade onde essas pessoas vivem, para que elas experimentem do shalom de Deus. Amém?
encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. E eu aprendo tão somente para ensinar. Tua palavra é pra alimentar, enchi meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos pra compartilhar. Tudo que eu tenho é feito pra provar que Deus é dono de tudo que há. Vem me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Pois eu também sou teu pequenino. Pai, em primeiro lugar, obrigado por tudo que o Senhor nos dá, todo o conforto que nós temos nas nossas casas, nas nossas geladeiras, a tecnologia. Obrigado, porque é muito mais do que a gente merece. E minha oração, Pai, é para que o Senhor incomode os nossos corações e o Senhor volte os nossos olhos para aqueles ignorados da nossa sociedade, para aqueles ignorados daqui da nossa cidade, para aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, que necessitam do nosso apoio, para que a gente possa, com todas as bênçãos que o Senhor nos dá, ir até elas e levar
do teu shalom e mostrar para elas como que o mundo deveria ser, até que Jesus volte e torne o mundo plenamente essa plenitude de bem-estar que o Senhor idealizou para acontecer desde o início de todas as coisas. Pai, nós vivemos num mundo de injustiças. Nós pedimos perdão quando nós olhamos essas injustiças e não nos sensibilizamos com elas. Mas ajuda-nos, Pai, a perceber como que o Senhor mesmo se tornou um oprimido e injustiçado em nosso lugar. Experimentou isso na pele, para que nós pudéssemos ter os recursos que a gente tem hoje. Então, nos move, Deus, na direção dessas pessoas, para que a gente possa levar realmente a Tua paz, o Teu shalom, essa plenitude de bem-estar para todos os lugares que a gente possa estar, para todas as pessoas que a gente possa nos encontrar e nos relacionar. Que elas creiam no Deus maravilhoso, no Deus bondoso, no Jesus gracioso, no Jesus presente, no Deus presente que o Senhor é na nossa realidade, Deus. Essa é a minha oração, com toda gratidão, toda humildade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus Pai grandioso, a graça de Jesus que se deu por nós, e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana. A gente está em isolamento social, então fica difícil, né, a gente pensar nesse momento como que a gente pode ser ajuda para essas pessoas. Mas que a gente use esse tempo dentro das nossas casas para pensar o que a gente pode fazer quando tudo isso não for mais risco, né, para nós e para as outras pessoas. Como que a gente pode realmente mudar as estruturas sociais da nossa cidade para que isso não aconteça. Eu e a Cris, a gente tem pensado e tentado trabalhar num projeto para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica. Se você tem interesse, me procura a Cris, a gente une esforços aí nessa iniciativa. É ano de eleição, então tem bastante gente falando disso, outras pessoas também querendo trabalhar nessa direção, então a gente pode unir os nossos esforços nessa direção para talvez acabar com um dos maiores índices de boletim de ocorrência aqui em São João do Boa Vista, que é violência doméstica, principalmente violência contra a mulher, e metade desses casos envolvendo abuso de álcool. Então, queridos, isso é fazer justiça, né? Então a gente pode usar o nosso tempo, os nossos recursos para levar tudo isso. Eu quero convidar você para a gente pensar junto nessa direção. E até lá, mais uma vez, entre em contato aí pelas redes sociais, vamos nos falando, até que brevemente, com a graça de Deus, a gente possa estar reunido fisicamente novamente. Até lá, Deus te abençoe, até semana que vem.